Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Nós estamos num propósito chamado a prosperidade de Deus na minha vida. Nesse propósito de oração, estamos orando por 12 dias para que Deus venha confirmar a sua prosperidade sobre a sua vida. E hoje nós estamos no dia 8 desse propósito. Nesse dia 8, de 12 dias, nós vamos fazer a leitura do texto de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14. Esse texto nos diz assim: Porque eu, aqui é o Senhor falando com o seu povo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Versículo 14: E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Esse texto está bem na parte do livro de Jeremias em que Deus está fazendo promessas para o seu povo. O povo de Judá estava adorando a vários e vários deuses. Quando nós abrimos o livro do profeta Jeremias, nós vemos Deus usando o profeta para denunciar a adoração a outros deuses. O povo pegava sacrifícios, levava até os outeiros, que são montanhas menores, e faziam sacrifícios para o exército dos céus. É isso que o livro de Jeremias nos informa. Isso significa que eles adoravam a lua, eles adoravam as estrelas, e quando eles faziam essas coisas, Deus levantava o profeta Jeremias para dizer a eles que se arrependessem, porque Deus estava dizendo para eles: Eu sou o Deus que tirou vocês lá do Egito com relação aos seus antepassados. E eu sou o Deus que ando com vocês nos tempos de hoje. Mas vocês estão queimando sacrifícios a Deus, a lua, e também às estrelas e ao exército dos céus, e dizem: Foi a lua que me deu as chuvas e a plantação e todos os bens que nós temos conseguido. Então Deus usa o profeta Jeremias para avisar o povo de Judá que Nabucodonosor virá até essa terra e vos carregará daqui. Carregará a todos vocês e vocês ficarão cativos por um período de 70 anos na Babilônia, para que vocês, na Babilônia, adorem a todo tipo de deuses. Fiquem à vontade adorando os outros deuses. Mas eu não vou deixá-los para sempre nesse cativeiro. Haverá um tempo em que, depois do sofrimento, se arrependerão. Então, quando estiverem arrependidos, o Senhor disse essa palavra pelo profeta Jeremias: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não são pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais.
Certamente que o povo de Judá, como todos nós, sempre esperamos o bem. Sempre esperamos que haja prosperidade. No caso aqui do povo de Judá, a preocupação deles era com as plantações. Eles viviam da agricultura, eles cuidavam de animais, de ovelhas, de gado, e eles precisavam que as terras fossem prósperas para que eles pudessem dar alimento para os seus animais e para que eles também tivessem as suas colheitas favorecidas. Então, Deus diz para eles que, apesar do anúncio de que eles seriam carregados como escravos para a Babilônia, ainda haveria de chegar o tempo em que o Senhor os traria novamente. Mas Deus usa o profeta Jeremias, aqui no capítulo 29, eles estavam prestes a serem carregados para a Babilônia. Eles foram carregados nos capítulos seguintes. Mas antes mesmo de que eles fossem carregados para a Babilônia, o Senhor os informava quais eram os seus planos e quais eram os seus projetos. Então, esse texto nos ensina que, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando caímos, eventualmente, em um pecado, em algum engano, em algum erro, o Senhor, para que a nossa prosperidade continue avançando, permitirá que nós passemos por alguns cativeiros. E o cativeiro de Deus não é para o nosso mal. Ele é um tempo para que nós fiquemos aflitos, angustiados, preocupados, mas é um momento de aflição, angústia e preocupação, muitas vezes de ansiedade, que vai nos levar a meditar no que nós temos feito no nosso relacionamento com Deus. E isso nos chamará a atenção para que nós venhamos a melhorar os nossos caminhos e nos aproximarmos mais de Deus. E esse sofrimento e essa dor tem um propósito: trazer a prosperidade no nosso relacionamento com Deus e garantir a nossa salvação. A plena liberdade faz muitas vezes com que as pessoas andem longe de Deus. Mas quando o Senhor nos traz próximos dele, ele nos castiga, ele nos disciplina, mas isso é para que nós possamos estar mais perto dele. Então, quando o Senhor nos coloca no cativeiro, quando o Senhor nos coloca em provações, quando o Senhor nos coloca em situações de angústia e de aflição, o que acontece? Nós começamos a buscar mais a Deus, nós começamos a quebrantar o nosso coração, e acontece o que está aqui no versículo 12. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim. Quando nós estamos muito vagarosos no nosso relacionamento com Deus, o Senhor permite esses momentos para que nós o invoquemos, para que nós vamos até Ele. Então vamos orar, e estando assim quebrantados, o Senhor fala: e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E o último versículo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. O Senhor tornará a trazer aqueles que foram presos, aqueles que foram levados cativos. O Senhor vai devolver aquilo que eventualmente você tenha perdido em razão de uma desobediência, em razão de alguma falta, em razão de algum erro que você tomou.
E congregar-vos-ei de todas as nações significa que Deus vai reunir todo o seu povo, significa que Deus vai trazer novamente a sua família. Alguém pode ter perdido a comunhão com a sua família porque caiu em alguma situação de droga, em alguma situação de algum vício, em alguma situação de desequilíbrio. E de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A prosperidade de Deus garante a prosperidade espiritual, garante a restauração daquilo que foi perdido, garante a recuperação daquilo que você pensa, imagina ou acredita que não tem mais saída e que não tem mais solução. Pode parecer que alguma coisa na sua vida não está indo como você esperava, pode parecer que alguém se perdeu ou alguma coisa que você perdeu não vai ter mais nenhuma solução ou resposta, mas vamos lembrar do texto de João, no capítulo 5, onde o evangelista João nos conta que um paralítico ficava na frente do tanque de Betesda por 38 anos, paralítico. Havia um anjo que de tempos em tempos agitava as águas daquele tanque e o primeiro que se lançava naquele tanque era completamente curado. E aquele homem ia durante todo aquele período naquele tanque, esperando por uma oportunidade para receber a sua cura, mas sempre que ele pensava em ir, por ele ser paralítico, ele era mais lento. Alguém entrava antecipadamente e recebia a cura, então Jesus, certo dia, cruza o caminho desse paralítico e o vê ali no meio da multidão, então Jesus fica ao lado dele e o vê ali naquela expectativa, então Jesus pergunta para ele: Queres ficar são? Ele olha para Jesus, mas não consegue perceber que era Jesus. Então ele faz a sua reclamação, ele faz a sua lamentação, ele fala: Não tenho como, porque sempre que as águas são agitadas, vem outro na minha frente e recebe a sua cura. Então Jesus olha para ele e fala: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E pouco tempo depois ele consegue se levantar, pega a sua cama e leva para a sua casa, então ele recebe a cura, depois de 38 anos esperando por aquela cura. O interessante dessa cura é que esse homem ficava ali durante 38 anos e ele acordava e ele ia diariamente até o tanque de Betesda esperando para receber a cura. E nós podemos deduzir pela fala dele para Jesus que durante aqueles 38 anos, ele mesmo tendo passado por várias pessoas, passando na frente dele, recebendo a cura, ele via as pessoas recebendo a cura, mas ele nunca desistiu. Ele nunca pensou: nunca mais eu vou voltar naquele tanque, porque no final das contas eu nunca vou conseguir entrar naquele tanque por primeiro. Mas ele continuava indo. Podemos imaginar que durante um período de 38 anos, ele deve ter visto muitas pessoas entrando naquele tanque e recebendo a sua cura, e ele ficando ali, naquela decepção. Mas mesmo com as decepções, ele voltava para o tanque porque ele sabia que ali havia uma esperança e ele sempre insistia e perseverava em receber a cura. Até que o Senhor Jesus apareceu no caminho dele e ele recebeu aquela cura. Isso nos fala a respeito de perseverança, nos fala a respeito de nunca esmorecer, mas de sempre permanecer buscando aquilo que você está buscando. E a prosperidade, a palavra prosperidade, ela significa crescer, ela significa avançar.
ela significa ter o crescimento esperado. E para que você busque esse crescimento ele não... Muitas pessoas falam que está apenas ligado ao dinheiro. Mas nós lemos no dia 6 desse propósito, o texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19. E nesse texto que nós lemos, Salomão diz assim: porque eu reparei que o que vale a pena nessa terra é você ter o poder de comer, de beber e de desfrutar do fruto do seu trabalho. E aí no versículo 19, Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 fala isso. E o versículo 19, que é o versículo seguinte, fala que, e eu percebi, é o rei Salomão falando, que esse poder de comer, de beber e de gozar do fruto do seu trabalho é uma riqueza, é um dom que é dado por Deus. Então ele nos fala que de nada adianta ao homem colher muitas riquezas e não poder comer e beber dessas riquezas. E tem muitas pessoas que trabalham, trabalham e trabalham, e o seu propósito é apenas trabalhar. E eles crescem muito financeiramente, mas eles nunca desfrutam e nunca descansam. O próprio Salomão fala no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 4, que ele chegou a vi debaixo do sol um homem que trabalha, prospera e cresce na sua fazenda, e ele não tem esposa e nem filhos. E contudo ele não se cansa e continua trabalhando, trabalhando para conseguir aumentar os seus celeiros. E isso é uma vaidade. Então, prosperar e crescer está relacionado a todas as áreas da vida. Deus muitas vezes atrasa projetos para adiantar a salvação. Muitas vezes ele retarda planos com a finalidade de trazer intimidade com ele. Porque de nada adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus ama a sua vida e o que ele deseja é que você esteja sempre perto dele para que depois da sua passagem por essa terra, você esteja com ele eternamente. Entendendo isso, nós podemos melhorar os nossos caminhos e os nossos relacionamentos com Deus. Entendendo isso, nós podemos dedicar um tempo a mais em conhecer ao Senhor, em saber os planos que Ele tem para nós. Porque os planos que Ele tem para nós são esses planos que Ele disse nessa palavra. Ele estava mandando o seu povo para o cativeiro. O povo ainda não havia ido, mas Deus estava usando o profeta Jeremias para anunciar a eles: vocês vão ser levados como escravos. Nabucodonosor vai entrar aqui nessa terra, vai queimar a cidade a fogo, vai matar muitos pela espada e depois vai levá-los como escravos e vocês vão lá para a Babilônia. Isso tudo vai acontecer para castigá-los, para que vocês vejam a impotência, a falta de força que vocês têm, porque vocês estão invocando aos outros deuses, e esses deuses que vocês invocam não poderão livrar vocês desse mal. Mas quando vocês estiverem lá no cativeiro, eu não vou levá-los lá para sempre, mas lá vocês se arrependerão e voltarão para mim, e então eu tenho os pensamentos estabelecidos de trazê-los novamente para essa terra, de livrar-vos do mal, e vocês me invocarão, e eu vos ouvirei, e farei com que vocês voltem
e vos reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos transportei. Então o Senhor, ele sabe o que está fazendo. Se você está nesse momento com alguma situação que não vai indo bem, vamos colocar isso na mão de Deus, porque o Senhor, ele tem bons pensamentos a seu respeito. Vamos orar. Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor nos fortalece e todos os dias derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, que nos dá a força para podermos orar, para podermos ler a Tua palavra, para podermos conversar com o Senhor, e é o Teu Espírito Santo que nos dá entendimento para que possamos andar nos Teus caminhos e nos Teus estatutos. Sabemos que o Senhor é bom, porque o Senhor escuta, o Senhor ouve todas as nossas orações. E nós te agradecemos porque o Senhor também tem tido misericórdia de nós. O Senhor olha para as nossas misérias e nos abraça para perto do Senhor, com o seu coração nos recebe para nos trazer consolo e conforto no meio das tribulações. E o Senhor tem dado soluções e respostas extraordinárias, porque o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho para que o teu povo pudesse passar, é aquele que mandava uma nuvem para proteger o teu povo no calor do deserto e que mandava uma coluna de fogo de noite para servir como luz e como calor para que o teu povo cruzasse o deserto. Essas passagens da sua palavra nos mostram que o Senhor não livrou o povo de Israel de ser perseguido por Faraó, mas o Senhor abriu o mar vermelho para que eles passassem em seco, para que eles recebessem o livramento. O Senhor também não livrou o povo de passar pela caminhada no deserto, mas o Senhor cuidou durante o dia com aquela nuvem, protegendo do calor, e cuidou deles durante a noite com aquela coluna de fogo, trazendo o que era necessário, trazendo o calor e trazendo a iluminação, mostrando o caminho certo. E agora eu peço que o Senhor venha trazer as riquezas que vêm do céu. As riquezas não apenas em dinheiro, financeiras, mas as riquezas espirituais, que são a graça, que são a alegria do Senhor, que são a paz que excede a todo entendimento, que o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. No versículo 6, Paulo fala: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Deus por meio das orações e súplicas com ação de graças." Porque quando vocês fizerem isso, o versículo 7 diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nos revelando nesse texto que, mesmo no meio de situações que querem gerar ansiedades e preocupações, aqueles que colocam as suas causas em oração e em súplicas, já agradecendo pela tua proteção, conseguem ficar em paz. E essa paz excede o entendimento, porque aquele que é ímpio olha e pensa: como que esse homem, como que essa mulher consegue ficar nessa paz, sendo que está passando por essas situações? Porque não conseguem entender a segurança que o teu Espírito Santo concede para aqueles que andam no teu reino e que colocam as suas ansiedades e inquietações aos teus pés. Nós te agradecemos por essa palavra de hoje, em que o Senhor usou o profeta Jeremias dizendo: vocês vão ser levados como cativos. Mas, mesmo no meio do sofrimento, eu já pensei o que vou fazer com vocês. O meu projeto será trazê-los novamente para essa terra,
e reuni-los para que vocês estejam bem, reunidos com alegria novamente na vossa terra. Antes mesmo que o povo fosse levado, o Senhor já havia decretado a bênção da prosperidade, da retomada das suas terras. E nós sabemos que o Senhor já sabe qual é a solução para esse problema que o teu filho, que a tua filha está passando, que está muitas vezes inquietando e incomodando, mas eu acredito, nós sabemos que o Senhor é o pastor de todos aqueles que confiam no Senhor, como Davi disse no Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confirma, Deus, a prosperidade nesse dia 8 desse propósito e que todos aqueles que perderam alguma coisa sejam agora restaurados e sejam agora resgatados e recuperem, glórias a Deus, o tempo que se perdeu de maneira breve e que possam, juntamente com essa restauração, com esse resgate, com essa recuperação, reconhecer o Senhor para sempre em todos os seus caminhos, para que o teu nome seja sempre louvado e glorificado. Agora abençoa o seu povo, continua conosco nesse propósito nos próximos dias, porque nós reservamos esses 12 dias para orar e buscar ao Senhor, para buscar o crescimento, a honra e as bênçãos que vêm do Senhor. E aguardamos e confiamos total e exclusivamente em Ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honramos e agradecemos ao Teu nome, hoje e sempre, graças a Deus. Amém. Você que deseja participar desse propósito desde o primeiro dia, eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo o vídeo da preparação desse propósito. Então você poderá participar das orações dos dias anteriores. No final de cada vídeo, no canto superior direito, está o vídeo do dia seguinte. E na parte de baixo está ali um botão em que você pode clicar ou pressionar na tela do seu celular aí e se inscrever no canal. Nesse canal que apresenta propósitos de oração para nos aproximarmos cada dia mais de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.